sejam bem-vindos ao meu canal. No tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse tapete. Esse tapete ele é feito em crochê, ele é muito fácil de fazer. Em uma tarde eu fiz esse tapete e gravei também ao mesmo tempo para vocês, tá? Então, nesse tapete nós vamos usar o fio de malha. Notem que ele fica todo assim quadriculado, parece aquele xadrez escocês. A técnica desse trabalho chama técnica tartan, que é a técnica do entrelaçamento, em que você vai combinando as cores, tramando as cores como se fosse um tear, fazendo com que ele fique de forma assim, quadriculada ou xadrezada, né? Então, nesse tutorial eu vou ensinar o tapete e depois, no próximo tutorial, eu vou ensinar vocês a fazerem um cachecol, só que com uma maneira diferente de passar os fios, no crochê também. Você quer aprender como fazer? Fique aqui comigo e vamos ao tutorial de hoje. Vamos lá? Para fazer essa peça, eu vou usar 2 fios de malha. Esse daqui não tem marca, tá? Mas é um fio que ele vem escrito aqui dentro, 100% poliéster, tá bom? E esse outro fio aqui, que é um outro verde. Primeiro eu vou começar com esse verde aqui mais claro, e uma agulha de crochê, número 7. Vamos lá. Vamos fazendo um ezinho, e eu vou fazer aqui o número de correntes até atingir a largura desejada. Ou seja, eu quero que a minha peça tenha 40, 45 centímetros ou mais. Então, eu vou fazendo a correntinha aqui até atingir a largura desejada da minha peça. É assim que vocês vão fazer, fazendo sob medida, né? Sem ter que ficar aí preso a um número de correntes, ou uma largura de fio, ou uma largura de agulha. Então, você pode usar a malha que você desejar. Se você quiser usar um fio de algodão, você pode. Um outro tipo, você pode. Então, vai usando a agulha de acordo com o que pede o fio. Veja que com a agulha número 7, as minhas correntes, elas ficam bem certinhas, tá? Olha que bonitinho. Então, vocês vão testando sua agulha e vendo o que mais adapta para você fazer a sua peça. Vou fazer as correntinhas aqui, até atingir a largura desejada. E vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Assista o vídeo por inteiro para vocês não ficarem com dúvidas. Sempre durante o vídeo, eu dou algumas dicas, alguns truques e mostro coisas, às vezes, que vocês podem pular o vídeo e perder, tá bom? Eu não me importo de responder perguntas aqui embaixo no canal. Eu gosto muito que vocês façam perguntas. Então, eu fiz o número de correntes aqui. Vamos ver quantos centímetros deu. Aqui eu já tenho 28, 30. Olha, eu tô com 48, quase 50 centímetros. Eu vou fazer mais 2 correntinhas, que eu chego aqui no meus 50 centímetros, tá? Agora, nós vamos fazer o início da nossa rede, da nossa tela. Vou subir aqui, olha, 1, 2, 3, vamos contando, não precisa segurar com o dedo. 3, 4 e 5 correntinhas. Vou contar da agulha 1, 2, 3, 4, a 5ª correntinha, ela ficou aqui. Então, eu volto com a minha agulha no elo, laço o meu fio e aqui na 5ª correntinha, eu insiro a agulha e vou fazer um ponto alto. Desta forma. Vou fazer uma correntinha e agora vou fazer uma laçada e pular uma correntinha de base e na próxima correntinha
eu vou fazer um ponto alto. Nós vamos fazer esse tipo de rede por todo o nosso trabalho, fazendo uma correntinha, laça o fio, pula uma correntinha de base e na próxima correntinha eu faço um ponto alto. Vamos fazer isso até terminarmos a nossa carreira. Vejam bem, cheguei aqui, ainda nos resta 1, 2, 3 correntinhas. Como eu não contei o número de correntinhas aqui, o que eu vou ensinar vocês a fazerem? Um pulo do gato. Vou laçar o meu fio, vou pular uma correntinha e vou continuar fazendo aqui. Agora, eu não posso fazer uma correntinha e pular numa correntinha, porque só resta uma. Se for só uma, é só você puxar bem o fio aqui. Se sobraram 2 correntinhas, você vai fazer assim. Você vem, puxa o fio de dentro e você desmancha. Não vai desmanchar o seu trabalho, só vai desmanchar a última correntinha que sobrou. Então, por isso que eu digo, façam com medida e não precisa se preocupar com o número de correntinhas aqui que você iniciou o seu trabalho, tá? Vou subir aqui 1, 2 correntinhas. Vou girar o meu trabalho. Como eu fiz uma correntinha aqui para pular, então eu vou fazer mais uma correntinha. São 3 correntinhas. Laço o meu fio e em cima do ponto alto de base, bem nesse orifício que está aqui, olha. Ele tem esse orifício que fica embaixo das 2 argolinhas da correntinha. Eu insiro a minha agulha, pegando as 2 partes da correntinha, laço o meu fio, dou uma laçada e tiro aqui, formando um ponto alto. Então, notem como que ele ficou. Ele fica dessa maneira. Se aqui nesse canto você quiser subir mais uma correntinha, para que seu trabalho fique mais reto, dependendo do seu ponto, você também pode, tá bom? Uma correntinha, laço o meu fio e em cima do ponto alto de base, note que ele fica bem assim. Deixa eu tirar a minha agulha daqui. Eu mostro isso porque tem muita gente que está chegando agora no meu canal, é iniciante e ainda não aprendeu. Então, olha, passa a agulha aqui, olha, por baixo das 2 alcinhas da argolinha, tá? Então, vamos voltar a minha agulha aqui, laço o meu fio. Insira a agulha nesse espaço que eu mostrei, que é em cima do ponto alto de base. Laço o meu fio. Tenho 3 pontos na agulha, laço o fio, tiro uma vez e laço, tiro 2 vezes. Uma correntinha e assim nós vamos fazer até terminarmos a nossa carreira. Um ponto alto, separados de uma correntinha, pegando no ponto alto de base. É um trabalho muito gostoso, muito fácil e muito rápido de fazer. E vai ficar também super leve, tá? Vamos continuar até o final para eu mostrar para vocês como é que gira a última carreira. Cheguei aqui no penúltimo ponto, mas lembre-se, tem esse ponto aqui que eu virei as correntinhas. Lembra que quando a gente chegou aqui, nós viramos a correntinha? Então, eu faço uma correntinha aqui, laço meu fio e vou contar 1, 2 na segunda correntinha, porque eu subi com 2 e virei uma. Se você fez 3 e virou uma, então você conta na terceira correntinha, tá? Então, na segunda correntinha aqui, eu insiro minha agulha, eu pego as 2 alcinhas aqui da correntinha, que fica aqui na lateral, laço o meu fio. Laço, tiro uma vez e laço, tiro 2 vezes. Então, notem que ele ficou aqui certinho. Ele não vai ficar todo, da mesma maneira que ele ficou aqui, tá? Então, vamos fazer aqui mais 1, 2 correntinhas, mais uma para virar, que são 3. Giro o meu trabalho, laço o meu fio. Em cima do ponto alto de base, eu faço um ponto alto. Então, note como que ele vai ficando. Vamos fazer aqui um ponto alto em cada ponto alto de base, separados por uma correntinha até o final da nossa carreira. Eu vou fazer isso daqui
por 5 carreiras. Nós estamos na terceira, faltam mais 2. Quando inteirar 5 carreiras, nós vamos trocar de cor. Aqui, então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Com o meu ponto, eu fiquei com 10 centímetros e meio, quase 11 centímetros aqui de carreira, tá? Então, vocês vão medindo de vocês. Agora, como eu cheguei aqui no último ponto, eu vou mudar de cor. Então, eu já fiz olha, aqui eu fiz um ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha, eu venho aqui, contando aqui do lado, que eu tô subindo na segunda correntinha. Como eu já falei, se vocês fizerem 3 correntinhas e uma para virar, você vai pegar na terceira correntinha. Como eu fiz 2 e uma para virar, então eu pego na segunda, sempre na segunda. 1, 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, inserir a agulha e vou puxar. Então, aqui eu tenho 3 pontos na agulha. Eu laço meu fio, tiro uma vez, eu fiquei com 2 pontos. Vou pegar outro fio de malha que eu tenho aqui, vou dobrar ele assim, laçar o fio e passar por dentro desses 2 que estão aqui na minha lateral. Essa pontinha aqui, eu vou segurar aqui um pouquinho que nós vamos cortar. Vou subir 1, 2 correntinhas e uma para virar. Antes de eu virar aqui, como eu já cortei essa parte assim, eu vou tirar o meu fio de baixo para que ele não atrapalhe. Vou deixar ele esperando aqui, porque nós vamos voltar a trabalhar com ele. Então, eu fiz aqui 1, 2, mais uma para virar 3 correntinhas, giro o meu trabalho, esse fio vai para o lado de lá, laço o meu fio e dentro do ponto alto aqui, no ponto alto de base, nós vamos fazer novamente um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto em cada ponto de base. Nós vamos continuar fazendo assim por toda a carreira e vamos repetir o que nós fizemos com essa cor, nós vamos fazer com essa cor. E vamos repetir aqui mais 5 carreiras desta cor, ok? Para depois a gente trocar de cor novamente e voltar com essa cor. E assim nós vamos fazendo a nossa peça até o comprimento desejado. Procure usar sempre o fio de malha da mesma grossura, da mesma marca. É muito legal, porque quando você usa o fio da mesma marca, eles vêm com a mesma largura, o mesmo tipo de corte, a mesma trama. Então, não fica mais grosso ou mais fino que o outro, ok? Então, vamos fazendo aqui. Vou inteirar as minhas 5 carreiras nessa cor e volto trocando novamente de cor e vou fazer o comprimento desejado da minha peça. E depois nós vamos continuar o trabalho para que ele fique o ponto todo fantasia, tá bom? Vamos lá. Então, meu tapete ficou assim. Olha só. Aqui a gente iniciou com 5 carreiras. Aqui eu só fiz 4 do verde mais escuro. Aqui novamente fiz 1, 2, 3, 4, 5. Depois só fiz 2. Depois eu fiz novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês vão fazendo quantas carreiras vocês quiserem. Por isso que esse é um trabalho bonito, porque cada um se torna único, cada um forma um desenho diferente. Olha, 1, 2, 3, 4 e terminei com 1, 2, 3, 4, 5. No comprimento, como nós estamos fazendo em centímetro, do início do meu trabalho aqui, vamos correr com ele para cá. Ele ficou com 64 centímetros, ok? Nas laterais, quando a gente cortou o fio para mudar de carreira, nós tivemos que deixar uma ponta grande assim. Então, o que que eu faço? Eu pego uma agulha menor de crochê, você pega uma agulha aí menor que você tem e vai passando por dentro assim dos pontos para arrematar esse fio que ficou nas laterais, porque nós vamos esconder ele e que depois que a gente trançar o outro fio, ele fica bem embutido. Também
eu gosto de fazer assim, com bastante fio embutido, porque eu ponho na minha máquina de lavar. Então, quando você coloca na máquina de lavar, ela fica batendo. Se ele não tiver bem arrematado, ele pode soltar os pontos, não é? Então, dessa maneira, ele não vai soltar os pontos, porque você vai garantir que ele, olha quantos pontos eu estou passando por dentro. Então, você sempre deixa um fio assim mais comprido e, olha, ele vai passando e vai arrematando aqui o seu ponto, tá? 15, 20 centímetros, quanto vocês quiserem. Vou cortar aqui. E o último fio também, que ele ficou aqui na ponta, e eu dou início, nós vamos arrematar também, deixando o nosso trabalho bem feitinho, para depois começar a segunda etapa do nosso desenho, do nosso trabalho. Agora, nós vamos para outra etapa. Vamos colocar ele assim. Vocês podem ver que ele fica certinho. O trabalho não fica torto. As laterais, olha, fica certinha, não fica torta, tá? Então, procure sempre usar um fio de malha, ou se você for fazer o fio de algodão, né? Eu acho que um fio, aqueles número 8, que é bem grosso. Se você quiser mais grosso, pode fazer, né? Então, você pode usar no fio grande, ele rende muito, muito, muito. Em pouquinho tempo, você faz esse tapete. Só assim, ele já ficou bonito, não é? Agora, nós vamos passar o fio, o mesmo fio de malha, por dentro desses quadrinhos aqui, desses furos. Ele tem que ficar sempre assim, olha, eu vou puxar ele pra cá, que nós vamos começar por aqui. Sempre pela lateral, você é que vai formar o desenho que você quiser. No outro trabalho que eu fiz, que é uma manta, eu vou deixar o link aqui embaixo no meu canal, eu fiz com crochê. Então, como que eu fui fazendo? Eu fui fazendo as correntes em crochê e fui pegando aqui por baixo o fio, né? E fui fazendo as correntes aqui entre um ponto e outro. Então, se você quiser ver como que faz no crochê, eu vou deixar o link da manta aqui embaixo, que você pode fazer um cachecol, uma manta, um tapete, o que você quiser. Como você vai saber quanto de fio você vai precisar aqui? Então, como eu faço? Eu pego o meu fio, sem cortar, e vou passando por dentro aqui dos meus furinhos. Vou começar pela lateral, você sempre vai na mesma direção, não mude a direção. Então, eu vou passando o fio aqui e vou puxando até o comprimento desejado. Depois que eu passei todo o meu fio até o comprimento desejado, eu vou fazer isso só uma vez desse jeito, tá? Eu vou tirar o fio e vou medir quantos centímetros que deu. Então, vamos lá. Estou passando o fio. Depois, nós vamos passar esse fio novamente, tá? Mas a gente faz isso só na primeira carreira, na primeira medida, pra gente ter noção de quanto que a gente vai pôr de fio antes de cortar o fio. Porque você pode cortar um tamanho pequeno e deve faltar, não é? Então, vou puxando e vou até o final aqui, para ver quantos centímetros que vai dar de fio. Ou metros, né? Se você estiver fazendo um trabalho bem comprido, né? Esse fio que eu tô passando aqui, você não pode ajustar ele. Você tem que passar ele com leveza. Se você quiser passar com uma agulha, se o seu buraquinho for menor, você pode usar uma agulha daquelas de fundo grande. Olha, tá quase chegando lá. Eu vou soltar mais um pouquinho de fio aqui. Eu tô fazendo isso só para ensinar vocês como que vocês vão medir o tamanho do fio para fazer o desenho no comprimento do trabalho. Sempre não é na largura que você vai fazer, é no comprimento para que forme o desenho certo, tá? Se você fizer na largura, o desenho vai ficar diferente. Ele vai ficar mais em forma de listrado do que em forma de xadrez. Olha, cheguei aqui, eu deixo sempre uma ponta grande, porque aqui ou você arremata ou você deixa esse fio depois como franja. Então, eu vou deixar mais ou menos aqui
vamos contar uns 30 centímetros de fio. Agora, eu vou tirar novamente o fio daqui de dentro, porque eu quero saber quanto de fio que eu vou usar em cada carreira aqui do meu trabalho. Então, o fio está aqui. Vamos pegar a nossa fita e vamos medir. Sem esticar o fio. Não estou esticando, estou medindo. Ai, que legal. Diz que dá nó, então. Ó, já deu 1 metro aqui. Olha, 1,20 m. Eu tenho 64 centímetros de tapete. Praticamente, quase o dobro, né? Mais 10 centímetros daria o dobro de fio. Por que que vai o dobro de fio? Porque você vai usar ele fazendo assim, entrando por baixo e por cima. Então, essa voltinha que você dá aqui, ele ganha o pé de fio, né? Então, ganha mais espaço de fio para você fazer. Então, vamos cortar os nossos fios todos desse tamanho para começar a fazer a nossa trama. Vamos lá. Já cortei todos os meus fios. Então, como que eu fiz aqui? Como que você vai fazer no seu trabalho? Conforme a largura do seu trabalho, você vai contar quantos buraquinhos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você conta na sua largura quantos espaços tem. Nesses espaços é que você vai colocar o fio para você ir cruzando. Então, por exemplo, aqui deu 30 espaços. Como são duas cores, eu cortei 15 fios. Vou fazer de 5 em 5 para que dê certinho. Você pode fazer de 2 em 2, de 3 em 3, ou 3 e 2, ou 5 e 1. Conforme você vai fazendo o seu jogo de fios, é que vai formando o desenho. Então, eu venho aqui no primeiro, já passo, olha, coloquei dentro de uma agulha, passei o fio na agulha, o fio de malha. Se você quiser puxar com agulha de crochê, pode. Então, olha, eu venho aqui, posso vir de baixo para cima, dessa forma, assim. Vamos deixar o fio aqui para fazer a franja. Venho com a agulha por cima aqui e entro no próximo buraquinho. É uma forma de zigue-zague, é que nem passar uma fita, tá? Olha. Quando eu passei aqui pro lado de trás, eu venho com a agulha na próxima carreira para o lado de cima. Notem que eu estou fazendo como se eu estivesse passando uma fita, passando um cadarço. Então, a fita preta vai ficar, a fita verde escura, né? Vai ficando assim. Agora, venho aqui e vou fazer isso até o final da minha carreira, até terminar lá em cima, a última carreira, passando de trás para frente, de frente para trás. Não se esqueça de que vocês têm que olhar sempre na direção da carreira, porque se você, por exemplo, pegar o fio que está aqui e pôr aqui nesse buraquinho, você vai ter que desmanchar, porque daí ele vai ficar enviesado, tá? Então, olha, já cheguei aqui em cima e vamos passando. Até o final do nosso trabalho, nós vamos fazer assim, dessa maneira. Essa é a primeira carreira. Eu vou fazer até lá em cima e vou mostrar a segunda, como é que nós vamos fazer. Se você quiser fazer correntinhas, fitas de correntinhas, você pode fazer também. Você vai passando, e do que passar assim em fita, você vai passando em correntinha. Mas eu resolvi passar em fita por se tratar de um tapete. E eu não quero que ele fique muito relevo no piso, tá? Então, eu vou passando o fio dessa forma até o final lá da nossa peça. Vai fazendo bem devagar, sem apertar o fio, para que tudo dê certo. Deixa eu puxar um pouco mais de fio aqui em cima, porque eu deixei 40 aqui, e eu falei de 25 a 30, né?
senão vai faltar na parte de cima. Não repuxe esse fio, tá? Se você repuxar esse fio, ele vai enrugar a sua peça. Então, você não pode deixar muito frouxo, mas também não pode apertar muito. Tem que passar assim, do jeito que eu tô fazendo, tranquilamente. Não pule nenhuma carreira, faça em todas as carreiras. Olha, estou chegando aqui. E o último ponto está aqui. Vou tirar a minha agulha e o ponto ficou assim. Se você quiser fazer um nozinho para ele não escapar, depois nós vamos arrematar. Você pode fazer assim, só para prender o fio, tá? Então, como nós chegamos aqui, vocês veem que aqui o canto já ficou uma carreira. Vamos para a próxima fita. Preste bem atenção agora. Essa daqui, eu posso passar com agulha ou sem agulha. Deixa eu pôr na agulha, como eu já tô passando na agulha, né? Você pode puxar com a agulha de crochê também, se o furo for grande, você pode ir puxando com o próprio dedo, olha. Passei aqui. Então, notem, se eu vim de trás para frente e esse alinhavo ficou por cima, agora o próximo vai ter que ser ao contrário. Então, eu venho de cima para baixo. Vamos deixar o fio no mesmo tamanho. Seguro aqui. Agora, eu passei o fio lá para trás, eu venho com ele para frente. Você vai notar o quê? Que esse alinhavo, ele vai ficar ao contrário desse. Ele não vai ficar na mesma direção. Se você quiser fazer na mesma direção, você também pode. O desenho vai ficar outro. Conforme você vai passando a sua trama, é que vai formando o desenho, tá? Olha. Então, veja aqui, olha. Se essa ficou por baixo, essa ficou por cima. Vamos fazer até o final e voltar na próxima. É muito gostoso, muito rápido de fazer isso daqui. Vocês vão adorar fazer, tá? Se você quiser usar fio coloridos também, você pode. Mas daí o desenho já vai ficar diferente também. Conforme você vai fazendo, o desenho vai ficando diferente. Por isso se torna uma peça única e exclusiva. Então, notem como que ficou. Na terceira trama, sempre vai ser assim agora. Eu vou fazer também no preto. Preto não, verde escuro, né? Parece um preto. Se eu comecei essa daqui eu comecei por baixo. Essa eu comecei por cima. Na próxima eu começo por baixo. Então, note como que ela fica. Agora, se eu vim com ela por detrás, eu venho por cima e por baixo. Eu estou fazendo com o dedo assim, para vocês verem que eu não estou passando o fio dentro do ponto. Eu estou passando o fio dentro do vazado, da parte do furinho, né? Da nossa trama. Então, veja. Esse ficou por cima, esse ficou por baixo e esse por cima. Vou fazer também até o final. E já volto mostrando para vocês como que a gente vai fazer depois na outra cor. Olha. Ele já vai formando um desenho, não é? Vejam só como que ele já está ficando bonito, né? Já tá dando uma aparência. Agora, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com fio preto. Eu vou fazer com fio verde mais claro. Só que esse fio verde mais claro, conforme eu fui utilizando ele no meu novelo, ele afinou um pouco, ele ficou mais fino do que o verde escuro. Vejam só. Esse daqui é o verde escuro, parece que tem 2 fios, esse daqui é o outro verde. Então, eu vou usar com fio duplo. Você também pode fazer assim. Então, eu dobro o fio, eu já cortei ele 2 vezes o comprimento, dobro o fio e vou iniciar aqui. A última carreira que eu comecei, que eu terminei aqui, eu peguei de baixo para cima. Então, o verde, eu vou pegar de cima, ao contrário, né? De cima para baixo. Então, veja aqui como que vai ficar. Eu vou pegar esse fio aqui e vou segurar ele aqui para ele não correr.
Então, olha, eu vim de cima para trás, agora eu vou da frente, pego ele aqui atrás, pegar as duas pontas, volto com ele aqui na frente. Notem que ele tá ficando invertido, tá ficando igual a carreira anterior, tá ficando invertido aqui. Na cor verde quase não aparece, na cor verde clara, mas no verde escuro vai aparecer. Porque essa é a intenção, olha. Sempre fazendo na mesma direção, na mesma posição, não deixando o fio enrolar. Então, gente, o trabalho até o final agora vai ser esse, você passando todos os fios aqui por dentro. Eu vou mostrar só um pedacinho de como que eu fiz lá na minha manta, mas depois, se vocês quiserem ver na manta como que ficou, vocês podem ir lá ver. Porque daí o desenho é bem outro, porque é outro jeito que eu fiz. Então, por exemplo, vou pegar ele aqui, faz de conta que do que eu fazer assim de fio, eu vou fazer com correntes. Então, eu pego um fio, vamos no fio verde. Eu venho com ele por detrás, vou pegar a minha agulha aqui, olha. Aí, o que que eu faço? Eu dou um nozinho aqui para começar. Deixo o fio aqui atrás da minha manta. Venho aqui pela frente. Olha, levantei uma correntinha. Pego o fio lá por detrás e passo por dentro da correntinha. Vou no próximo orifício, pego o fio lá de trás e passo, olha, por dentro da correntinha. Vou no próximo espaço, pego o fio lá de trás e passo aqui na correntinha, entendeu? Vocês vão ver direitinho olhando a manta lá como que ficou. Então, esse daqui é outro jeito também que você pode passar o fio, se você não quiser passar o fio dessa maneira que eu estou fazendo. Já é um outro modo de fazer e que fica muito, muito bonito também. Eu só não fiz com correntinha esse, porque esse fio aqui tá muito grosso, ele ia ficar muito relevo, ia ficar baixo e alto relevo, talvez ficasse bonito também. Então, vocês vão treinando, vão fazendo sua amostra e vão vendo qual trabalho que fica mais bonito. Para desmanchar, é só puxar o fio aqui e eu desmanchei, ok? Vou terminar de passar o verde aqui, vou passar ele por 5 vezes também. Depois eu volto no preto, volto no verde e volto mostrando para vocês como é que ficou e como que vai ser o nosso acabamento. Tá? Outra coisa, se por exemplo, vocês estão passando o fio de malha e o fio de malha, ele encolheu, ele chegou aqui. Você vai pegar o fio de malha, porque é muito fácil de fazer isso. Você vai pegar a pontinha dele. Deixa eu pegar uma ponta aqui do fio. Você vai pegar o fio de malha, vai pegar a ponta, outra ponta de outro. Quando chegou bem aqui, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão dobrar ele assim e passa uma costurinha de linha com agulha manual da mesma cor do fio. Vocês vão emendar o fio, tá? E não vai aparecer, tá? Porque pode acontecer de vocês cortarem o fio e você vai deixar para passar amanhã ou depois e o fio encolheu. Então, vocês fazem isso que vocês não vão perder o pedaço de fio que vocês cortaram. Tá bom? As tramas passadas, veja como que ficou o efeito, que lindo. Eu tô apaixonada por ele. Olha só. Ficou muito, muito show mesmo. O lado avesso dele fica assim, fica igual, né? Do mesmo jeito. Aqui nessa ponta, como eu falei pra vocês que ficaram os fios, né? Como que nós vamos fazer? Então, nós vamos pegar de 2 em 2 fios. Eu pego 2 aqui, passo ele por cima, por dentro, e vou fazer mais um nozinho. Arrematando assim a minha franja. Pego mais 2 fios e faço mais um nozinho. Aqui, olha, eu tenho o preto e o verde.
O que eu quero mostrar para vocês aqui é que eu errei na minha conta. Eu tinha falado que tinha dado 30, mas deu 27. Então, como que eu fiz? Aqui eu fiz 5 carreiras. Depois eu fiz mais 5 de verde. Aqui no meio eu fiz 7. E depois 5 e 5. Então, deu 27. 5, 10, 15, 20, 27 espaços, ok? Então, vocês fazem assim, vocês contam, se você vê que a contagem está errada, alguma coisa, você pode mudar a trama, né? Deixando ele mais largo ou mais estreito. Como você for fazer aqui, é que vai ficar a sua peça, tá? Eu vou terminar de dar o nó aqui, fazendo a minha franja. O efeito vocês estão vendo na foto, que eu vou deixar aqui. E no próximo tutorial, eu vou fazer um cachecol masculino com o mesmo tipo de trama, só que ao invés de eu fazer essa trama aqui, passando a fita, eu vou fazer em ponto corrente, como eu fiz na manta, só que vai ser um cachecol, que pode ser um cachecol masculino, tá bom? Então, me aguarde no próximo vídeo. Terminar aqui. E depois, só arrematar as pontas aqui. Vou passar a medir com a fita aqui e cortar as pontas. Ok? Cortei as franjas aqui, então ela ficou assim, por ser um tapete, eu quis uma franja curta. Se fosse uma manta, eu deixaria a franja mais comprida. Desse outro lado aqui, eu não fiz a franja, eu já só dobrei o fio, né? E fui arrematando. Onde tinha pontinha aqui, olha, eu fiz uma costurinha, não sei se dá pra enxergar aqui. Peguei uma ponta com a outra, costurei e arrematei, tá? Então, de um lado ele ficou sem franja, para vocês verem como que fica, e do outro lado com franja. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse tapete em uma tarde, muito rápido de fazer. O fio de malha, o mais escuro, sobrou esse, e o outro sobrou quase inteiro o cone. Dá para fazer mais um tapete. Se você quiser fazer com mais cores, você também pode fazer com mais cores. Aí fica o gosto de vocês. Se vocês fizerem algum trabalho a partir desse, se inscrevam lá no Instagram e me adicione lá no meu canal, meu perfil no Instagram, e vocês mandam a foto lá para mim e eu compartilho para vocês lá, divulgando o trabalho de vocês também. Tá bom? Tem bastante gente que tá me adicionando lá no Instagram, e eu deixo aqui na descrição do vídeo o meu perfil do Instagram. E lá eu divulgo e compartilho a foto de vocês também, tá? Uma ajuda a outra, né? E todo mundo fica sabendo quem é que faz. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!